E aí, galera, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar aqui mais uma aula de português, certo? E aí, se você estiver com o seu livro de português aí, por gentileza, você abra o seu livro na página 57, certo? Você pode abrir o seu livro lá na página 57. Eu acho que isso já está se tornando até um pouco repetitivo, porque eu digo isso toda aula e fico até às vezes receoso de que vocês que estão aqui na aula, todo mundo tem um livro. Mas mesmo assim, eu vou afirmar, eu vou fazer esse alerta de novo, certo? Se você não tem o seu livro de português ainda, se você não recebeu os seus livros em geral, nós estamos sempre precisando do livro de português para as aulas ou, às vezes, eu não uso diretamente o livro, como é o caso hoje aqui, eu não vou usar diretamente o livro, certo? Mas a gente vai precisar, você pode ir acompanhando, e para fazer as atividades, você sempre precisa do livro, porque você precisa fazer, às vezes, as pesquisas para fazer a atividade, certo? Então, se você não pegou o seu livro ainda, você deve ir na escola, e a escola já está funcionando para isso, ok? Então, não deixe de ir lá buscar o seu livro se você não tiver pegado ainda, certo? Então, vamos lá. Nós vamos hoje falar sobre adjetivo, que nós já começamos a falar sobre isso na aula passada. Só que, recapitulando rapidamente, foi que nós vimos na aula passada. A gente a conceituação de adjetivo, que é adjetivo, certo? E aí a gente deu esse conceito aqui, que é o conceito que está lá no livro, mais especificamente na página 55, que ele diz assim: adjetivos são palavras que caracterizam, delimitam e qualificam o substantivo, certo? Isso é um adjetivo. Ela serve para caracterizar, delimitar e qualificar o substantivo. Eu lembro que eu até comentei na época que se a gente não entende que isso aqui é uma cadeia, né? Na verdade, são as classes substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, etc. E elas são meio que uma cadeia. Quando você não entende uma, vai ficando cada vez mais complicado para você ir juntando outras informações para você entender as outras, porque elas se relacionam. Então, substantivo e adjetivo, eles estão intimamente relacionados. Se você não entendeu direito, se você passou direto por substantivo, infelizmente acaba ficando mais complicado para a gente entender adjetivo. Mas aí eu espero que tenha dado tudo certo e que vocês, de fato, tenham conseguido pegar essas informações sobre substantivo, né? Isso por quê? Porque nós estamos dizendo aqui que os adjetivos, eles servem para caracterizar, delimitar e qualificar o substantivo. Então, a gente sempre vai estar ali relacionando um adjetivo com um substantivo. E nós vimos isso, inclusive, na aula passada. Nós falamos sobre isso na aula passada. Os exemplos que a gente deu na aula passada, a gente estava sempre mostrando, ó, você vê aqui que esse adjetivo ele está servindo para caracterizar esse substantivo, né? O tempo inteiro a gente estava fazendo isso. E hoje a gente vai continuar do mesmo jeito também, naquele mesmo esquema. A gente vai falar, só que hoje tem outras informações, certo? Sobre os adjetivos, mais especificamente sobre a flexão, é por isso que a gente está aí na página 57, porque é sobre a flexão dos adjetivos. Mas mesmo assim, sempre que a gente der um exemplo, a gente vai sempre dar um exemplo junto com o substantivo, para você visualizar que o adjetivo está sempre relacionado com o substantivo. Cauã levantou a mão. Ok, Cauã. Arrochei, o que é que você queria? Foi mal, professor, que eu fui assinante, faço 10. Ah, tá bom. Acontece, acontece. Tudo bem, sem problema. Então, a gente continua. É, então, todos os exemplos que a gente vai dar aqui, a gente vai dar sempre assim. O adjetivo junto com o substantivo para que você possa visualizar isso, que o adjetivo está sempre relacionado com um substantivo, certo? Vamos lá então.
primeiro exemplo que a gente tem aqui, para a gente entender o conceito, diz o seguinte: naquele momento específico, achei a sua fala muito necessária, certo? Eu tenho nessa frase aqui dois adjetivos. Dois adjetivos nessa frase aqui. Alguém pode, por gentileza, escrever aí no chat pelo menos um desses dois? Um exemplo que a gente tem aqui tem dois adjetivos. Me digam aí no chat um exemplo. Tem aqui, você vai dizer uma palavra que tem aqui que é adjetivo. Arrocha o nó aí. Estou esperando. Até agora eu vi que uma pessoa colocou aí. E aí? Quero ver a participação do máximo de pessoas possível. E aí, pessoal, aqui não tem negócio de errar, não, viu? Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe com isso, não, que o momento é de errar mesmo agora. O momento é de errar. É melhor você errar agora do que você errar lá na prova, ou lá na atividade. Na atividade ainda é um momento de errar também. E é você errar lá na prova. E aí? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Uma pessoa foi Marina. Deixa eu ver aqui quem foi a outra pessoa. Uma pessoa foi Marina, outra pessoa foi Gabriela. Gabriela disse que a palavra específico é adjetivo. Marina diz que a palavra necessária é adjetivo. Ó, primeira coisa, a gente viu que os adjetivos eles servem para caracterizar ou para qualificar o substantivo. Então, a primeira coisa que a gente pensa é que o adjetivo ele vai estar se referindo a um substantivo. Se ele está caracterizando, delimitando, qualificando, seja o que ele estiver fazendo, ele vai estar fazendo isso em relação a um substantivo. Então, nós vamos ver aqui se essas palavras que Gabriela e Marina disseram, elas estão se referindo a substantivo. Porque se elas não estiverem se referindo a substantivo, a gente já sabe que elas não são adjetivos. Se elas estiverem se referindo a um substantivo, já é meio caminho andado, realmente, né? Já é meio caminho andado para a gente dizer assim, parece que é um substantivo mesmo, ou parece que é um adjetivo mesmo. Vamos lá, então. Específico, né? Aqui tem a palavra específico, certo? Específico está... Vale, meu Deus. Eu passei foi o slide, foi mal. Específico. Específico está se referindo a quem? O que é específico? É o momento, né? É um momento específico. Então, específico está se referindo a momento. Momento é um substantivo, é uma palavra que dá nome a algo. Aquele acontecimento ali, aquilo ali a gente chama de momento. Então, é um substantivo. Eu estou preocupado com o Wilson explicando isso para João Otávio, porque é complicado mesmo, viu, Wilson? Infelizmente. Eu acho que ela está aqui ainda. Eu vi que João Otávio entrou e depois ela entrou. É complicado mesmo, viu? Mas aí a gente vai tentando, certo? Então, assim, momento é um substantivo porque dá nome a algo. Já específico, ele não está dando nome, ele está caracterizando, ele está dizendo que é um momento específico, ele está, na verdade, aqui, delimitando algo, né? Um momento específico. Então, esse específico delimita a palavra momento. Ele afunila, não é qualquer momento, é o momento específico. Então, sim, específico é, sim, adjetivo. Ok? Vamos lá, então. Vamos ver se as meninas têm razão aí mesmo. A outra palavra que foi dita que é um adjetivo é necessária. Vamos lá ver se necessária também está se referindo a um substantivo, porque é o primeiro caminho, né? Está se referindo a um substantivo. Necessária. Alguma coisa é necessária, né? Aqui, o que é necessária? Segundo a frase, a fala, certo? Sua fala. Fala
é um substantivo também. A fala de alguém. A pessoa está ali falando, aí eu olho para a pessoa e digo, muito bonita a sua fala. Então, fala é um substantivo. Aquilo ali que a pessoa está falando, aquilo ali que a pessoa está... O nome daquilo é fala. Então, ótimo, é um substantivo. Então, nós temos sim uma palavra que é necessária, que está se referindo a um substantivo. Então, é meio caminho andado aqui já para a gente dizer assim, muito provavelmente, isso aqui seja um adjetivo. Além disso, necessária é uma qualidade da fala, né? É uma qualidade. Ele está dizendo que a fala é muito necessária. Achou a sua fala muito necessária. Então, é uma qualidade da fala, certo? Ele está falando bem sobre aquilo, ele está apresentando uma qualidade. Então, necessária também é, sim, um adjetivo. Somente essas duas palavras aqui nessa frase são adjetivos. Somente a palavra específico e somente a palavra necessária. E você pode ver que as duas estão se referindo a substantivos, certo? Eu espero que esteja tudo ok. Ana Beatriz está dizendo que o áudio é baixo. Eu acho, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que pode ser alguma coisa no seu celular ou na sua internet, certo? Porque de vez em quando sempre tem alguém que diz, o áudio está baixo, mas aí as outras pessoas dizem, não, tá ok. Então, assim, os outros aí, o áudio tá ok, pessoal? Pois é, ó, o pessoal está dizendo que tá ok. Então, deve ser a sua internet, que às vezes oscila um pouco, aí quando oscila o áudio baixa um pouco mesmo, certo? Ou então o seu celular, às vezes você não atentou que ele está com o áudio baixo, também pode ser, certo? Então, vamos lá seguir, né? Olha só, o nosso foco hoje aqui é falar sobre a flexão dos adjetivos. Eu dei esse exemplo e revi o conceito para a gente relembrar da nossa aula de segunda-feira. Mas o nosso foco hoje aqui é falar sobre a flexão dos adjetivos. Os adjetivos, eles podem sofrer uma flexão, certo? O que significa isso, professor? Sofrer uma flexão. Eles podem mudar, né? Eles podem mudar, do mesmo jeito que a gente viu lá com os substantivos. E essa mudança que os adjetivos sofrem pode ser de gênero, pode ser de número ou pode ser de grau, certo? Então, o que é a mudança de gênero? A mudança de gênero é que os adjetivos eles podem estar no masculino ou no feminino. Então, essa é a primeira flexão. Isso é óbvio, né? Os adjetivos podem estar no masculino ou no feminino. Vamos aqui voltar ao nosso exemplo anterior e lembrando, pessoal, no masculino, no feminino, sempre se relacionando com o substantivo. Se o substantivo está no masculino, o adjetivo está no masculino. Se o substantivo está no feminino, o adjetivo está no feminino. É sempre assim. Ó, voltando aqui ao exemplo anterior. Naquele momento específico, achei a sua fala muito necessária. Por que específico está no masculino? Porque ele está se referindo ao momento. E momento está no masculino. Né? No outro caso, achei a sua fala muito necessária. Por que necessária está no feminino? Porque fala é uma palavra no feminino. Ele tem que concordar lá com o substantivo, certo? Então, essa é a grande questão aqui. Isso aqui é tranquilo, ninguém vai errar isso. Aí, lembre que na aula passada, isso está lá na página 56, certo? Isso está lá na página 56, que em relação ao gênero, na aula passada nós vimos que os adjetivos, eles podem ser uniformes ou eles podem ser biformes. O que é um substantivo uniforme? Um substantivo uniforme é aquele que ele tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí, o nosso aqui traz até exemplos, que é, por exemplo, inteligente. Se eu digo, a menina é inteligente, tanto faz eu dizer a menina é inteligente, como eu dizer o menino é inteligente. A palavra inteligente, ela não sofre alteração. Por quê?
porque ela é um adjetivo uniforme, ou seja, ele tem uma única forma para o masculino e para o feminino. Mas a maioria é adjetivo biforme. O adjetivo biforme é aquele que tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Por exemplo, bonito. Aí o mesmo exemplo lá do o menino e a menina, se eu disser o menino é bonito, a menina é bonita. Então eu tenho uma forma para um e uma forma para o outro. Ou seja, aí nós temos um adjetivo que é biforme, certo? Então, a informação mais importante sobre flexão de gênero é essa. Vamos agora para a flexão de número e para a flexão de grau, que são aquelas que trazem, que podem trazer um pouco mais de complicação em relação a como é que a gente vai flexionar, como é que a gente vai fazer essas flexões, certo? Então, olha só, o que é a flexão de número? Flexão de número quer dizer que existem variações no número de adjetivo, certo? Ele pode estar no singular, ele pode estar no plural, a depender também do substantivo ao qual ele se refere. Então, é sempre assim. Eu preciso ver esse adjetivo está se referindo a qual substantivo? Está se referindo a... Eu vou saber se ele está no singular ou no plural, certo? Voltando aqui de novo para o exemplo anterior. Voltando de novo para o exemplo anterior. Os dois adjetivos aqui estão no singular. Eles não estão no plural. Por que que eles estão no singular? O específico está se referindo a momento. A palavra momento está no singular, momento. Não é momentos. Se fosse momentos, aí seria no plural. E aí também o adjetivo iria para o plural. Então seria, tipo assim, naqueles momentos específicos, né? Aí sim seria plural. Mesma coisa também com necessária. Necessária está se referindo à sua fala. Então, como está se referindo à fala, e fala está no singular, necessária também está no singular. O que é que vai pegar aqui? O que é que vai pegar aqui em relação à flexão de número? Vai pegar o seguinte: a gente tem os chamados adjetivos compostos. Os que a gente viu na aula passada, a gente falou sobre eles na aula passada. Os adjetivos compostos, assim como os substantivos compostos, eles têm uma regrinha própria de como é que vai ser feita a flexão de número. Como é que eles vão para o plural? Vou dar um exemplo. Se eu digo assim, eu tenho uma camisa azul marinho, certo? Eu tenho uma camisa azul marinho. Eu achei até que eu estava de azul de preto. Eu tenho uma camisa azul marinho, certo? E se eu disser que eu tenho duas, como é que fica? Eu tenho duas camisas. O quê? Azuis marinho? Azul marinhos? Azul marinho? Não tem plural? E aí, como é que fica? Entendeu? Então a gente vai ver aqui hoje que existem umas regrinhas para como é que a gente vai fazer a formação do plural quando você tem adjetivos compostos. Para quem não estava na aula passada, ou para quem estava, mas também não lembra, o que são adjetivos compostos? Adjetivos compostos são aqueles que têm dois radicais, certo? Na formação deles, eu tenho dois radicais, como é o caso de azul marinho. É uma palavra só, com hífen, certo? Azul marinho, mas ele tem dois radicais, ele é formado por duas palavras diferentes, a gente pode dizer assim, né? Quando o adjetivo é formado assim, ele é chamado de adjetivo composto, né? E aí a gente vai já falar sobre o plural dos adjetivos compostos. É o grande desafio de plural que a gente tem, né? Vamos falar agora sobre a flexão de grau. A flexão de grau é o seguinte, ela diz assim, do mesmo jeito também tinha a flexão de grau nos substantivos. Eu não sei se você lembra, nos substantivos a flexão de grau era o grau normal, o grau aumentativo e o grau diminutivo. Não existe aumentativo e diminutivo de adjetivo, certo? Ou existe? Enfim, é uma discussão, né? Porque a história do bonitinho, fulano é bonitão. E aí? Mas não se considera isso, ou se considera isso como uma flexão de grau, ou se considera isso como aumentativo.
ou diminutivo, a gente vai já falar sobre isso. Olha só. Então, a flexão de grau é o seguinte: os adjetivos eles podem ter o grau comparativo ou eles podem ter o grau superlativo, além, além daquilo que é chamado de posição normal, né? Vamos aqui ver o que é o comparativo e o que é o superlativo. Vou dar um exemplo de comparativo. Eu digo assim, ó, eu tenho aqui dois copos. Um copo que eu estava tomando café e o copo que estou tomando água, certo? Se eu digo assim, ó, este copo é mais bonito do que este copo. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o grau comparativo. Eu tenho um adjetivo, certo? Eu digo que ele é mais bonito do que. Então, eu tenho um adjetivo, que é o adjetivo bonito. Só que eu não estou usando ele normalmente, eu estou fazendo uma comparação. Então, quando eu faço a comparação, o que é que eu digo? Ele é mais bonito do que esse aqui, certo? Do mesmo jeito também que eu posso fazer outra comparação. Se eu digo assim, este copo é melhor do que este aqui. Este copo é melhor do que este aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou usando um adjetivo, melhor, certo? E estou fazendo uma comparação. Então, aí é o adjetivo no grau comparativo, certo? O que é o superlativo? O superlativo é quando eu exagero na qualidade, eu exagero no adjetivo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, essa água está geladíssima, ela está geladíssima. Geladíssima é o adjetivo gelada, só que eu exagero na característica do adjetivo gelado. E o que é que eu digo? Ela está geladíssima. Então, o superlativo é exagerar numa característica, certo? Então, geladíssima é, por exemplo, um superlativo. Que eu posso dizer também, em vez de geladíssima, eu posso dizer muito gelada. Se eu digo que algo é muito gelado, esse muito gelado também é um superlativo. Por exemplo, quando a gente vem bem aqui, ó, naquele momento específico, achei a sua fala muito necessária. Muito necessária é um adjetivo superlativo, certo? Por quê? Porque eu utilizei o muito intensificar para exagerar a qualidade de que é necessária, certo? Gente, qualquer dúvida aí, qualquer coisa que não esteja ficando muito clara, pergunte, viu? Interrompa e pergunte, pelo amor de Deus. Não vamos deixar a coisa fluir sem você entender, não. Certo? Pronto. Agora nós vamos aqui agora para a gente ver umas regrinhas plural dos adjetivos compostos, né? Por quê? Olha só, o que nós estamos estudando aqui? Ótimo. O gênero é tranquilo, masculino e feminino. Ok. No máximo, você vai precisar lembrar daquela classificação. Existem adjetivos que são uniformes e existem adjetivos que são uniformes. Ótimo. O número, que é singular e plural. Aqui é que pega, certo? Para a gente entender como é dos adjetivos compostos. É interessante que a gente saiba fazer esses plurais dos adjetivos compostos. Aí, a explicação aqui traz até o seguinte, diz assim, adjetivos compostos formados por mais de um radical, como eu estava dizendo. E aí ele dá um exemplo, ele dá o verde claro, cor de rosa, norte-americano. Pois é, Douglas está dizendo que no fundo tem um passarinho gritando. Douglas, aqui eu tenho um pequeno zoológico, certo? Não, estou brincando, não é um pequeno zoológico, não. É, eu tenho, eu tenho três passarinhos, certo? São três calopsitas e tem um cachorro também. Então aqui é assim, se os passarinhos não estiver gritando, você pode ter certeza que o cachorro está latindo. Se os passarinhos. E aí eu não tinha filho, até um dia desse atrás, né? Agora eu tenho uma filha.
Aí é assim, se os passarinhos não estiver gritando e o cachorro não estiver latindo, aí a menina tá chorando, entendeu? Aí é sempre assim, tem sempre uma zoada que atrapalhando a minha aula, não tem jeito não, viu? Mas aí tem que ser desse jeito mesmo, né? Eu não vou, eu não posso soltar os passarinhos, não posso deixar o cachorro na rua e muito menos jogar a menina fora também, né? Eu não posso fazer isso. Ou então botar o negócio aqui para impedir a menina de chorar, não dá certo, né? Então a gente vai ter que ser desse jeito mesmo. Eu só garanto para vocês uma coisa, isso eu garanto. Quando a gente tiver na aula presencial, lá na escola, aí vocês nem vão ouvir cachorro latindo, nem vão ouvir passarinho piando, nem vão ouvir a menina chorando. Isso aí eu posso garantir para vocês, porque eu não vou levar nenhum deles para a sala de aula, certo? Peraí, deixa eu. Olha só, minha esposa, que vocês, eu acho que vocês não conhecem, não foi professora de vocês, tá dizendo aqui. Aí lá na sala de aula vai ter os meninos conversando, né? São vocês. Pois é, acontece, né? Exato, exatamente. Eles ficam calados. Douglas está dizendo que quando começa a aula eles têm vontade de gritar, mais ou menos isso. Quando não está tendo aula, aí eles ficam aqui caladinhos. É só começar a aula que eles começam a gritar. Ontem à tarde me deu desespero. Porque era eu explicando aqui e eles na maior gritaria do mundo aqui, mas era na gritaria mesmo. E quando eles gritam mesmo, não é de brincadeira, não. Eles gritam de verdade mesmo, né? Acontece. Vamos já ouvir o forrozinho, né? Porque a propaganda da aula hoje lá no grupo era de que hoje era dia da gente estudar adjetivo e dançar forró. Mas vocês devem estar pensando, eu não estou vendo esse forró ainda, mas vai ter, viu? Vai ter já já o forrozinho, tenha calma. A aula passada teve, né? Não é possível que hoje não tenha também. Vai ter também, viu? Vamos ficar tranquilos. Então, vamos lá. Que aí, quanto mais rápido a gente terminar essa explicação, mais tempo a gente fica dançando forró, né? Ele explica aqui o que são os adjetivos compostos, né? E aí dá os exemplos: verde claro, cor de rosa, norte-americano. Todos esses adjetivos aqui, eles são compostos por quê? Eles são formados por mais de um radical. Verde claro tem 2 radicais, cor de rosa tem 2 radicais, norte-americano tem 2 radicais, certo? E aí, como é que a gente faz o plural desses adjetivos? Como é que a gente faz? Aí a explicação aqui, e aí, pessoal, eu estou dando essa explicação, mas tudo isso aqui a gente encontra no livro também, certo? Mas se você quiser fazer um printzinho aí também, fica à vontade. Que às vezes aí pode estar explicando, pode não, está explicando de uma forma um pouco diferente do que tem aqui no livro. E no livro a explicação ela está ao longo da explicação. Aqui está tudo condensado, aqui está tudo junto. Olha só, ele diz assim: em geral, só o último elemento vai para o plural. Mas você deve atentar para uma regrinha. Então, vamos lá. Primeiro, ele está dizendo que na maioria das vezes, só o último elemento vai para o plural. Eu vou dar aqui alguns exemplos em que só o último elemento vai para o plural. Norte-americano. Eu tenho um norte-americano, eu tenho 2 norte-americanos, certo? Então, eu digo assim, aqueles homens são norte-americanos. Aquelas mulheres são norte-americanas. Isso aqui é um problema socioeconômico. Isso aqui são problemas socioeconômicos. Então, veja que só o último elemento vai para o plural, né? Então, geralmente é assim que funciona. Funciona como? Só o último elemento vai para o plural. Só que a gente precisa atentar para uma regrinha. A regrinha é a seguinte, olha só o que ele diz aqui. Se o último elemento for um adjetivo, ele vai para o plural. Então você já sabe que você tem aí os 2 elementos, certo? Você tem os 2 elementos. Se o último elemento for um adjetivo, você já sabe que ele vai para o plural. Com certeza ele vai para o plural, certo? Como na maioria das vezes ele é um adjetivo, então é por isso que o último elemento vai para o plural. Porém, existem situações que o último elemento não é um adjetivo.
certo? Nessas situações, aí a gente tem uma coisa diferente. Ou seja, ele não vai para o plural. Como assim, professor? Não vai para o plural. Aí fica tudo singular. Como é que funciona isso? É isso mesmo. Fica tudo no singular. Olha só, tem aqui os exemplos. Calças verde claras. Duas calças verde claras. Por que que claras está no plural? É um adjetivo. Clara é um adjetivo, certo? Então, é uma calça verde clara, duas calças verde claras, certo? Mas aí você tem verde abacate. Verde abacate, olha só o que ele disse lá. Você tem que prestar atenção se o último elemento é um adjetivo. Abacate não é adjetivo. Abacate é substantivo, é o nome de uma fruta. Então, o último elemento não é um adjetivo. Então, nesse caso, ele não vai para o plural. E aí fica como? Eu tenho uma camisa verde abacate, eu tenho duas camisas verde abacate. Certo? É assim, duas camisas verde abacate. Não tem plural, então. Não tem plural. O adjetivo em si, ele não é plural. Certo? Aí tem uma exceção. Quais são as exceções? As exceções são as palavras azul marinho e azul celeste, que o último elemento é adjetivo, mas eles não vão para o plural. E eu vou falar já sobre uma coisa que tem aqui no nosso livro, sobre isso. Eles não vão para o plural. Então eu tenho uma calça azul marinho, duas calças azul marinho. Ah, mas marinho é um adjetivo, mas mesmo assim não vai para o plural, é uma exceção. Eu tenho uma camisa azul celeste, eu tenho duas camisas azul celeste. Mesma coisa também, não vai para o plural. Certo? O que o nosso livro diz? Se você está com seu livro aberto aí, isso está lá na página 57. O nosso livro diz que até pouco tempo atrás não existia, digamos assim, nas gramáticas em geral, o plural de azul marinho. Não existia nas gramáticas e nos dicionários. Hoje em dia, os dicionários registram o plural de azul marinho como sendo azuis marinhos. Então, por exemplo, eu tenho uma camisa azul marinho, eu tenho duas camisas azuis marinhos, certo? Tá errado, professor. Vamos dizer que isso está sendo incorporado na língua já. Então, não é mais nada errado, certo? Nesse caso específico do azul marinho, ok? Vamos para frente. Gente, se não estiver entendendo, pelo amor de Deus, eu fico preocupado. Porque como vocês interagem pouco, eu fico preocupado se vocês estão entendendo ou não. Mas se não estiver entendendo, pelo amor de Deus, não deixe passar, não. Diga, professor, não estou entendendo. Certo? Vamos lá. O outro caso aqui é o seguinte: adjetivos que se formam como palavra de mais substantivo. Eles não vão para o plural. Que é o exemplo aqui de camisas cor de vinho, cor de rosa, certo? São adjetivos isso aí. Cor de vinho, cor de rosa. Essas também, elas não têm plural, certo? Não existe plural de cor de vinho, de cor de rosa. Eu tenho, de novo as camisas, né? Eu tenho uma camisa cor de rosa, eu tenho duas camisas cor de rosa, certo? Então não tem plural. Essas palavras não têm plural, ok? Espero que esteja tudo bem aí, que você esteja entendendo direitinho, ok? Sobre a questão do superlativo, eu nem coloquei aqui, certo? Exatamente porque no nosso livro ele está explicando muito bem direitinho, tem um quadrozinho muito bacana. Então eu disse, não, eu não vou nem colocar no slide. Eu vou aproveitar o quadro do livro, do jeito que está aqui, porque ele é perfeito. Lá na página 58, por isso que eu digo que é importante você ter o livro aí sempre que a gente está usando. Lá na página 50, na página 58 tem um quadrozinho que diz assim, aspectos formais e semânticos do comparativo e do superlativo, que é a história do grau. Lembra a história do grau? A gente tem o grau superlativo
e a gente tem o grau comparativo. E aí, ele está explicando aqui esses graus. E ele diz o seguinte, que o comparativo ele pode ser de igualdade, ele pode ser de superioridade, ou ele pode ser de inferioridade, certo? Por exemplo, se eu digo assim, ela é tão simpática quanto a amiga. Simpática é o adjetivo, só que é sendo utilizado para comparar duas pessoas. Esse comparativo aí é um comparativo de igualdade. Ela é tão simpática quanto a fulana, né? Então está igualando as duas. Mas você tem também o superioridade, que diz assim, ela é mais simpática que a fulana. E tem o de inferioridade, que ela é menos simpática do que a fulana, certo? Além disso, a gente tem também o superlativo, que ele diz aqui que ele pode ser analítico ou sintético. O que é o superlativo analítico? É a história do muito gelada. Essa água é muito gelada. Esse superlativo, ele é chamado de superlativo analítico. Por quê? Porque ele tem duas palavras, muito gelada. O superlativo sintético é aquele que usa uma palavra só, certo? Que é o caso de geladíssima. Isso aqui é superlativo sintético, porque só tem uma palavra, certo? Então, basicamente, é isso aí. É isso aí, ok? Aí agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos curtir um forrozinho e a gente vai exercitar um pouco aqui os adjetivos, certo? Aula passada, nós vimos aí os Barões da Pisadinha cantando aquela música Esquema Preferido, para a gente ver os adjetivos, né? O que é adjetivo naquela música. Hoje, nós vamos de novo de Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha tá dando o que falar aqui nas aulas de português, é uma coisa demais, certo? Sucesso absoluto. Aí, o que que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz na aula passada, deixa eu botar meu computador para carregar aqui. Do mesmo jeito que eu fiz na aula passada, eu vou fazer hoje. Vou colocar a letra da música no chat, certo? E a gente vai analisar o que é adjetivo aqui nessa música dos Barões da Pisadinha, certo? Vou abrir o chat aqui, eu vou colocar a letra da música. Logicamente que vou colocar a música para tocar, certo? Para a gente poder dançar o forrozinho. E aí vamos lá. Ó, do mesmo jeito, gente, para eu ligar aqui o áudio do computador, eu vou ter que desligar o meu áudio, certo? Porque senão fica dando um eco do tamanho do mundo. Então, eu não vou poder falar. Se o áudio não estiver funcionando, alguma coisa, vocês dão um toque, certo? E aí, galera, vocês dançaram pelo menos um forrozinho aí em casa? Porque isso também, se não dançar, não vale nem a pena, né? E aí, essa música aqui, ela já tem já bem mais adjetivos, certo? Aí eu pergunto para vocês aí. Douglas está dizendo aqui que ouviu bem deitado. Pois é, Douglas. Podia ser também, não tinha problema não também. E aí? Vixe, eu tirei a apresentação da tela, mas é interessante que a gente apresente, porque eu quero mostrar a letra aqui. Porque quem assistir depois não vai conseguir ver o que está no chat.
Então, eu vou voltar aqui para a apresentação da tela. Pronto. Temos aqui a letra, certo? Aí, vamos aqui analisar o que é adjetivo aqui. O que é adjetivo aqui, certo? Alguém poderia dizer aí algumas palavras, ou uma palavra, no mínimo, que você encontrou aqui, que você disse, essa daqui é adjetivo. Eita, menino, Cauã desenrolado, viu? Olha só, Cauã já trouxe aqui uma lista de palavras que são adjetivos. Rebaixado, pesado, mal intencionada, mundo e vagabundo. Certo? Olha só, Cauã. Mundo. Mundo é um substantivo. Mundo não é um adjetivo. Mundo dá nome a algo, né? Aquilo ali é o mundo, certo? Então não é. Mas essas outras palavras aí, todas essas outras palavras aí que você falou, elas são adjetivos. Bandida, Marina falou, também. Bandida também é adjetivo. Então, ó, entrei na rua dela, o meu carro rebaixado. Rebaixado é uma característica de carro. Então, sim, é um adjetivo. No meu porta-mala, escutando forró pesado. Pesado é uma característica de forró. Sim, é um adjetivo. Eu logo percebi quando ela olhou para mim, dei a volta por cima e chamei ela para sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra, 2 garrafas de vinho. Ficou mal intencionada. Mal intencionada, quem foi que ficou? Ela, a mulher, certo? Então, também é um adjetivo. Foi no banheiro, do nada, ela saiu. Quando fui procurar um outro cara, ela sumiu. Tá rocheda. Rocheda aqui, que é uma expressão bem popular, né, mas também é um adjetivo. O que está rocheda aqui? A situação. A situação está rocheda. Né? Então é um adjetivo. Pode crer, você merece um prêmio de mulher mais bandida do mundo. Então, bandida aqui é uma característica, também é um adjetivo. E ação, que é vagabundo, vagabundo aqui também é adjetivo. Certo? Então, ó, nós temos aqui mais adjetivos. Gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou colocar aqui a presença, a frequência no chat e aí a gente encerra. Certo? Nós não temos atividade hoje, certo? A atividade foi só na aula passada. Aí agora, na próxima semana, a gente vai fazer aquela atividade que é maior, que a gente não tem aula síncrona. E aí, alguma dúvida? Imagino que não, né? Vocês estão caladinhos aí. Então, eu vou colocar a presença, a frequência. À medida que vocês forem assinando a frequência, vocês podem ir saindo, ok? Então, gente, foi um prazer. Eu vou sempre ficar colocando música, viu? Vou tentar fazer isso. Nem sempre dá, não, mas eu vou sempre ficar tentando fazer isso. Certo? Então, gente, foi um prazer. Bom dia, bom final de semana e até a próxima. Certo? Tchau para vocês e um cheiro no olho.